Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade aí no conceito de concatenar textos, tá? Então vamos lá para nossa tela do Excel e aí a gente vai ver aqui, ó, um outro jeito da gente concatenar valores dentro de uma célula, tá? Na aula passada a gente viu os exemplos aí com concatenate e o e-comercial, tá? Dessa vez a gente vai ver aqui, ó, a função text join, tá? Então, o que a função text join faz? Ela tem a mesma função de agrupar os conteúdos de uma célula, tá? Só que ela funciona um pouquinho diferente. Imagina que nesse caso aqui, ó, eu tenho todos esses textos aqui, ó, um texto em cada célula, tá? E eu preciso, entre cada um desses textos, eu vou colocar um delimitador comum, ou seja, um espaço, por exemplo. Eu vou colocar um espaço entre cada uma dessas palavras. Em vez de eu ficar usando concatenate, clicar numa célula, adicionar espaço, clicar na outra célula, adicionar espaço, para lá, quando os textos são comuns, tá? Quando o delimitador entre as palavras, ou seja, o que está entre as duas palavras aqui é comum, eu posso usar essa text join, tá? Então o que é o delimitador? É o caractere que a gente vai colocar entre os textos. Ignorar vazios eu já vou te mostrar o que é, e os textos são os textos que a gente vai querer colocar junto, tá? Então vamos parar de blá 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 e vamos pro exemplo prático aqui, tá? Então eu quero juntar, ó, todos esses textos aqui, ó, tudo em uma célula só, tá? Então eu vou usar a função text join. Por quê? Porque eu vou usar o espaço entre cada uma dessas palavras aqui, tá? Então, ó, igual text join, tá? Aí ele pergunta aqui pra mim, ó, qual que é o delimitador que eu vou usar? Nesse caso é o espaço. Como que eu faço para colocar o espaço? Abro aspas, espaço, né, que é o backspace no seu teclado, fecho aspas, tá? Aí ele vai perguntar pra mim, ó, ignora as células vazias, ou seja, se tivesse nesse caso aqui não vai ter diferença, porque aqui eu não tenho células vazias, né? Então aqui, ó, eu já tenho células vazias, eu vou te mostrar como que fica, tá? Então nesse caso aqui, tanto faz, true or false, tá? Então eu vou colocar aqui true, por exemplo, tá? Que eu quero que ele ignore células vazias. Depois eu tenho que falar os textos que é para ele concatenar. Então eu vou selecionar aqui, ó, da minha B5 até a M5. Eu posso clicar e arrastar, tá? Fecho parênteses e dou Enter. Olha lá, automaticamente, ó, ele colocou espaço entre todos os caracteres, tá vendo, ó? E todas as palavras, ó, the student, the espaço, student, espaço, Bruno e assim por diante, tá? Se, por exemplo, eu quisesse colocar um ponto final aqui, eu poderia usar uma fórmula para me ajudar aqui, ó. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, um E comercial, igual a gente viu na aula passada, e um ponto final. Olha lá, tá o ponto final aqui depois do 9.3, tá? E aí vamos pro segundo caso aqui, ó, de ignorar vazios, tá? Então, ó, vamos lá, text join. Qual é o delimitador? Eu vou colocar o espaço entre eles, ó, aspas, espaço, aspas, tá? E agora, ó, eu vou colocar o true, tá? Ou seja, eu quero que ele simplesmente ignore células vazias, tá? Então, ó, true. E agora eu vou selecionar aqui o intervalo, tá? Vou colocar aqui embaixo para você conseguir ver melhor, tá? E agora eu vou fazer com o false, tá? O true, ele vai simplesmente esquecer que existe essa célula vazia aqui, tá? O false, ele vai trazer essa célula vazia aqui no texto, tá? Então, eu vou simplesmente copiar minha fórmula, vou copiar aqui porque é exatamente a mesma fórmula, e em vez do true aqui, ó, eu vou colocar false, ó. False. Opa, false. Tá? Olha lá. Tá vendo que a diferença aqui, ó, é mínima? Por que mínima? Porque nesse caso aqui, ó, a gente ignorou a célula vazia. Então eu tenho um espaço que é o espaço que eu pedi para ele colocar aqui na fórmula para mim, ó. Tá? Eu tenho um espaço aqui, ó. E aqui o espaço entre as duas células entre as duas palavras aqui tá maior. Por quê? Porque ele adicionou o espaço que eu tinha pedido para ele aqui na fórmula e a célula vazia. Por quê? Porque a célula vazia eu pedi para ela não ignorar, ó. Eu coloquei um falso aqui, ó. Então não ignore célula vazia, tá? Então se eu vier aqui, por exemplo, ó, se eu vier aqui agora colocar um número aqui, ó, 100, ó, o que vai acontecer.
ele vai preencher as duas. Por quê? Porque as duas já não é mais célula vazia, tá? Mas se eu deletar aqui, ó, você vai ver que a diferença aqui, ó, é grande. Por quê? Porque aqui ele não ignorou a célula vazia e adicionou um espaço aqui, tá? Então é isso, a aula de hoje, Text Join. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, pratica, assiste a aula de novo, tá? E essa fórmula não é uma das mais utilizadas, mas é sempre, toda a ferramenta que a gente ganha em produtividade nos ajuda aí no dia a dia do Excel, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.